Graça e paz, amados. Espero que vocês estejam bem, né? Eu queria perguntar, né? Se vocês estão em paz. Espero que vocês estejam em paz. Estamos aqui para gravar mais um vídeo. Hoje o intuito é substituir nosso estudo de terça-feira, né? Estamos todos aí em mais um dia de confinamento, sem poder estarmos juntos, congregando. Mas não estamos impedidos de estarmos desfrutando da palavra de Deus. O mundo, né, está num momento difícil, de caos, mas nós temos que confiar que Deus está no controle de tudo. Então, amados, eu estava pensando, né, sobre o dia de hoje, sobre estudo, e me veio à mente um texto para a gente estar refletindo aí, provavelmente essa terça e a próxima, se Deus assim permitir, que é em Romanos, capítulo 8, que fala sobre um versículo bem conhecido dos irmãos, que é: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Romanos 8,35. E quando eu comecei a pensar sobre esse versículo, eu falei, eu não tenho como falar sobre esse versículo sem falar sobre os versículos anteriores. Amados, a minha ideia aqui é trazer um estudo, com uma palavra de conforto para o coração de muitos irmãos, de alento, mas eu não posso ser omisso. Deus nos deu uma palavra terça-feira falando sobre os dias, domingo falando sobre os dias que nós estamos vivendo. Você que não assistiu, assista, falando sobre Pedro, fazendo uma comparação de como Pedro não estava preparado para o que Deus tinha para ele, e como nós, como igreja, não estamos preparados para os últimos dias, né? Falamos sobre os princípios de dores. E ontem, em substituição à oração na igreja, né, a gente nas orações em nosso lar, o irmão Steph nos trouxe uma palavra abençoada sobre o homem tolo e o homem prudente. Onde a sua casa está sendo estabelecida, onde você está construindo a sua casa. Então hoje eu não posso não dar sequência ao que Deus está falando nos nossos corações. Deus está sendo muito claro nos nossos corações. E como eu já estudo, eu trouxe algumas anotações do que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, né? Amados, eu sei que nós estamos num momento muito confuso, né? Temos pessoas aí que acham que o que está acontecendo é uma grande invenção. Ainda tem pessoas que acreditam que é uma grande invenção. Algumas pessoas acham que há um exagero, que é uma gripe e que muitas pessoas, a mídia, né, ou as pessoas interessadas estão exagerando. Outros acreditam que é uma sentença de morte, né, que só é questão de tempo para as pessoas morrerem e tal. Algumas pessoas acham que é o apocalipse, que é o fim do mundo. E meio a tudo isso, amados, eu queria que você pensasse que, independente de como é a sua leitura do que está acontecendo, se você pensasse aonde está alicerçada, fundamentada a sua esperança. Eu tenho certeza que fazendo essa pergunta, você vai falar assim: a minha esperança está em Deus. Mas aí eu quero te perguntar, ela realmente está em Deus? Nesses momentos de crise é que nós somos testados se a nossa esperança realmente está em Deus. Porque, amados, a nossa esperança só pode estar em Deus se Ele for o Senhor das nossas vidas. E será que agora, nesse confinamento, as coisas que têm te feito falta não estão querendo demonstrar para você o quanto Deus não era Senhor da sua vida? O quanto você viveu até hoje como Senhor, você como Senhor da sua vida, e por isso vivia uma vida satisfazendo os seus prazeres, desejos. Amados, eu não posso ser omisso e não fazer uma pergunta que eu fiz para mim mesmo, fiz para minha família aqui em casa, nesses cultos domésticos que temos tido a oportunidade de fazer. Que e se Jesus voltasse agora? Sabe, muitos de nós que temos tempo de igreja ouvimos essa pergunta várias vezes, mas parecia uma coisa tão distante. Vamos ser sinceros, parecia uma coisa tão distante.
Mas hoje, em meio a esse caos, eu te fazer essa pergunta, eu tenho certeza que vai te fazer refletir melhor do que se tivesse sido feito há um tempo atrás, porque agora você está vendo o caos bater na sua porta. Então eu quero te perguntar, você está em paz? Se Jesus voltasse agora, você está tranquilo para onde você estaria indo? Eu estou fazendo esse monte de reflexões, meu amado, porque qual é o objetivo dessa primeira parte desse estudo? É que você entenda qual é a igreja, o Adson, qual é a sua igreja, quem é você, como você está, onde é que sua casa está fundamentada. Então, o meu objetivo, como eu disse, era falar o versículo 35 e trazer uma palavra de conforto, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Mas antes nós precisamos falar sobre a nossa estrutura, conforme eu disse, né, o Stefan falou ontem. Porque, como ele disse, e eu concordo plenamente, a nossa base é fraca, amados. Ela é rasa, ela é superficial. Nós nos deixamos levar por uma sociedade que tem uma vida focada em coisas que não são essenciais. As metas até o dia de ontem não eram fundamentais. Qual a minha meta? Um emprego melhor. Minha meta, um carro melhor. Minha meta, uma casa melhor. Minha meta, meu filho entrar na faculdade. Minha meta é ganhar um aumento de salário. Minha meta era... Sabe, amados? E eu te pergunto, do que vale essa meta hoje? Do que vale? Quantas pessoas nem conseguem ir trabalhar? Quantos de nós não estão conseguindo nem trabalhar? Então o que adianta a meta que até ontem a meta de vida era ser promovido, por exemplo? E hoje você não consegue trabalhar. Então, amados, essa crise estabelecida está nos dando a oportunidade de olharmos e vermos o que é essencial e o que não é essencial. Deus está nos dando a oportunidade de desmanchar, de desfazer, de tirar o foco do que é e do que não é essencial. Então amados, como eu disse, o versículo 35, né? Como, amados, nós vamos falar de fome? Amados, nós não sabemos o que é fome. Nós sabemos o que é ter necessidade de comer. Mas fome, a maioria de nós não sabe o que é. Perseguição, amados, a igreja brasileira nunca soube o que é perseguição. A gente não sabe a profundidade dessas coisas que estão escritas no versículo 35. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. A gente não sabe. E essa crise, essa pandemia está nos dando uma oportunidade de sentirmos coisas que nós não sentimos antes e sermos preparados. Então, o sofrimento é algo que nós não queremos que faça parte do nosso dia a dia. Mas é isso que o versículo 35 está falando, que mesmo se você passasse por isso, você não pode ser separado do amor de Deus. Mas você pode passar, está escrito aqui. Mesmo que você passe, então você pode passar. Mas nós como igreja não queremos passar por isso. E buscamos ter uma vida de não nem se aproximar disso. E aí a gente vai construindo uma igreja, uma casa em cima de uma base fraca e rasa, como o Stefan falou. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 35 e você em casa, porque agora você tem tempo, né? Todos nós temos tempo. Eu queria que você desse uma olhada. Eu não vou ler, você vai lendo em casa, depois com calma e vai junto com a sua família discutindo as minhas percepções dos versículos, tá bom? Então o 8, versículo 1, diz assim, que não há condenação para quem está em Cristo. Então a gente acha lindo isso, né? Eu acho lindo, não há condenação para mim porque eu estou em Cristo. Mas a gente não reflete que nós precisamos estar em Cristo. E estar em Cristo não é só dizer, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Estamos falando de estar em Cristo. Nós temos que estar dentro do corpo de Cristo, inserido como parte, né? A gente falou um tempo atrás, nós na igreja
presbiteriana, a IPDR de José de Cheta, sobre a videira, sobre estar ligado nela. Falamos muito. Amados, nós tivemos uma sequência de cultos não combinados falando sobre frutificar, sobre dar frutos, sobre estar ligado na videira. Então, amados, estar em Cristo é estar ligado na videira, é ter a essência de Cristo passando por você. O Stefano falou uma frase ontem, o Stefano, que não sai da minha cabeça. Né? Ele disse que quando você espreme uma fruta, você espera que saia a essência daquela fruta. Se eu espremo uma laranja, eu quero que saia suco de laranja. Se eu espremo um limão, eu quero que saia suco de limão. Então, nós nesses dias, amados, vamos ser espremidos. E aí a pergunta é: qual é o suco que vai sair de nós? Espero que saia um suco de Cristo. Espero que saia os frutos do Espírito. Bondade, mansidão, paz, domínio próprio, temperança. Tudo que se precisa em tempo de crise. Amados, e aí no versículo 2, ele fala que ele nos livrou da morte. Claro, amados, que essa morte não é a morte que essa pandemia tem trago, né? Tantas pessoas mortas, não é essa morte. E muitos querem se livrar dessa morte, mas não tem refletido se a sua conduta, se as suas escolhas têm te livrado da verdadeira morte, a morte eterna, né? A morte eterna. Então, no versículo 3, ele fala assim, o que a lei não pôde fazer, não porque ela não era eficaz, mas por causa da dureza do coração do homem, por nossa culpa, né, nós homens, que Cristo fez, né? Por isso que Cristo veio, por isso que ele morreu, para complementar uma obra a qual a lei não podia fazer. Aí no versículo 4, ele põe assim, para não andarmos pela carne. Aqui começa o X da questão, amados. Para que tudo isso? Para não andarmos segundo a carne. E o que é a carne? O que é a carne? A carne, amados, é isso que vinha acontecendo conosco até o dia de ontem. É todos esses emaranhados, é todos esses tentáculos, é como aqueles desenhos animados daquele polvo gigante, né? Que abraça lá a sua vítima, e aí quando você tenta escapar, vem um outro tentáculo, e vem outro, e vai amarrando e se enrolando, e a sua vítima não consegue sair. Então a carne, irmãos, é tudo aquilo que a gente tem feito até ontem para satisfazer os nossos desejos. E aqui que começa, amados, a separação de quem está construindo a sua casa no lugar sólido e quem está construindo a sua casa no lugar de areia, né? Quem está sendo tolo. É aqui. É quando você decide se você vai alimentar a sua carne ou o seu espírito. É se você vai fazer um jejum ou se você vai comer desesperadamente como a maioria de nós que está confinado. É por aí, amados. O que nós vamos fazer nesse período de confinamento? Nós vamos jejuar ou vamos engordar? Quem você vai alimentar, né? Você vai matar a sua carne, o seu desejo de comer desenfreado para satisfazer essa ansiedade que esse confinamento traz? Ou você vai se entregar ao jejum e ao martírio e ao sofrer para alimentar o seu espírito? Entende? Porque os que vivem segundo a carne tem a mente voltada para o que é natural, para o que é carnal, né? E os que são do Espírito, versículo 5, vivem no Espírito. É uma mente, amado, orientada a satisfazer o que o Espírito deseja. Porque tem muitos que não estão em paz. Amados, olha só, aqui vem algo que eu queria muito frisar. Muito frisar. Você está aqui. Engraçado é o seguinte, até ontem, por exemplo, vamos supor que tem um jovem, um adolescente me ouvindo agora, da nossa classe da EBD. Até ontem, jovem, o que era fundamental para você se você ou não comprar aquela roupa que você queria. E agora você não pode nem ir na rua. E se você for, a loja está fechada. Então aquilo que era importantíssimo já não é mais possível. Então será que ele era tão importante assim? E se era importante, não era porque você estava alimentando o que é carnal? Então olha só, eu queria agora que você prestasse bastante atenção nesse versículo 6.
Esse versículo 6 é um X da questão. Porque olha só, existe um modo de pensar da carne. E ele traz morte. Aí eu pergunto, por que muitos não estão em paz? Olha só, paz não é você não se preocupar, não é você ficar de vez em quando angustiado, não é você ficar triste. Paz é aquele conforto, é aquele alento assim, Senhor, eu estou vendo que tudo está mal, mas eu decido confiar em Ti. O Senhor traz um refrigério que ninguém traz. O Senhor traz uma esperança que ninguém traz. Então isso é paz. É até difícil de tentar exemplificar e traduzir, porque é sobrenatural. Tudo que é sobrenatural é difícil de se explicar. O homem entende o que é carnal, o homem natural. Mas a paz não é algo natural. Paz é algo que só o Espírito dá. Se só o Espírito dá, não é carnal. Então paz é quando tudo está ruim, mas você está tranquilo. Porque tudo está tranquilo? Não, tudo está caindo aos pedaços. Como aí fora, amados. Aí fora tudo está desabando. Mas se você está em Cristo, se você é movido pelo Espírito, você consegue ter paz. Só que existe um X da questão aqui. Qual é o X da questão? É até complicado fazer essa afirmação, mas eu vou fazer pela misericórdia. Amados, o que eu tenho visto? Só tem como ter paz quem tem convicção que está no centro da vontade de Deus. Só tem paz genuína, verdadeira, quem tem paz de que está no centro da vontade de Deus. Eu estou em paz agora, porque eu estou fazendo o que eu acredito que eu devia fazer. Um vídeo te alertando sobre o que está acontecendo. Então isso me traz paz, porque eu acredito que eu estou no centro da vontade de Deus. Eu podia estar lá embaixo, podia estar com meus filhos agora, podia estar me desesperando. Amados, o caos está estabelecido. Eu vou te falar uma coisa, que eu falei com a minha esposa, que eu não ia ser omisso. Eu não quero causar pânico em você. Não quero. Pelo contrário, eu quero te encorajar a buscar essa paz. A buscar estar no centro da vontade de Deus e, consequentemente, ter paz. Mas, amados, muitos estão preocupados se amanhã vão estar vivos ou não. E é uma preocupação justa, super válida, né? Afinal de contas, não é todo mundo que consegue falar igual Paulo que o morrer é lucro. Devemos evoluir para isso. Mas enquanto essa evolução não chega, essa mentalidade, essa mudança de mentalidade não chega, nós vamos nos preocupar com morrer. Eu tenho um filho de 1 ano e 8 meses, um de 6 anos, e eu não quero deixá-los aqui sem a minha presença. Mas eu estou falando com a minha esposa. Eu estou pensando e eu preciso te falar isso. Assim, me desculpem a franqueza, mas muitos estão preocupados se vão estar vivos ou não. Só que o X da questão não é essa. O X da questão é: qual é o mundo que vai estar depois dessa pandemia? Amados, eu falei isso domingo e eu vou afirmar de novo. É só o princípio de dores. Amados, imagina todas essas lojas que estão fechadas e vão ficar fechadas por mais de 15 dias. A gente nem sabe quando vão conseguir abrir. Essas pessoas que não estão tendo renda. Quando essa onda passar, como que elas vão comprar, entende? E estou te falando tudo isso não é para te deixar desesperado, é pelo contrário, é para você entender que você precisa tomar uma decisão hoje. Nós precisamos de confiar em Deus e entregar na mão dele e poder se preparar para daqui a pouco poder ler o versículo 35 com propriedade, dizendo: Senhor, nada vai me separar, mesmo que eu tenha que sofrer, mesmo que eu tenha que ser perseguido, mesmo que eu tenha que passar fome. É isso que está falando o versículo 35. Mas a gente precisa decidir hoje se nós vamos estar aptos a ler e a falar esse versículo 35. E eu preciso também, amados. Eu não estou preparado. Eu estou falando para você porque é o que Deus ministrou ao meu coração. Entende? Eu tomo uma decisão hoje de estar aqui gravando esse vídeo, querendo estar no centro da vontade de Deus, querendo poder ser bênção para você, querendo estar ligado na videira, tomando a decisão de poder fundamentar minha casa na rocha, e você precisa tomar a decisão junto comigo, ou se entregar ao desespero, se entregar ao caos, entende? Mas não é só falar, nós precisamos fazer, entende? Estamos tendo um tempo trancados dentro de casa para tomarmos essa decisão, se nós vamos confiar ou não. O caos vai vir, amados, o caos vai vir, amados, quando tudo
eles vão falando assim, as pessoas falam assim, às vezes, daqui a pouco tudo vai voltar ao normal. Amados, como que vai voltar ao normal? Com a quebradeira de lojas, da economia que vai ter depois. Aí você pode estar falando assim, puxa vida, eu queria ouvir uma pregação para poder, né, me dar esperança, e você tá fortificando o caos. Não, amados, não estou. Eu estou te alertando, eu preciso. Amados, os profetas, a maioria dos profetas não eram amados, alguns eram odiados porque eles precisavam abrir os olhos do povo porque ia acontecer. Amados, minha esposa, estava ali em casa agora conversando com ela, agora que eu cheguei de serviço, algumas pessoas já começaram a perder seus empregos. E aí eu digo isso para você por quê? Porque se a esperança, se o fundamento dessa casa, dessa pessoa for o seu emprego, como que essa pessoa vai resistir aos dias que estarão vindo? Então, se faça essa pergunta em nome de Jesus. O Senhor Jesus é o Senhor da sua vida? Você está em paz? Você está no centro da vontade de Deus? Vamos lá, que eu não posso me demorar muito, o vídeo, né, ele tem limite de tempo. Então, 7. A mentalidade da carne, amados, ela é inimiga de Deus. Esse versículo eu queria até ler para vocês. Portanto, a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então, amados, é uma decisão. E ser inimigo de Deus não deve ser uma coisa muito legal, não. Decida agora ser amigo de Deus. Inimigo de Deus, jamais. Versículo 8. Quem vive na carne não pode agradar a Deus. Então, amados, essa crise que estamos aí, ela é boa no aspecto de que, assim, ela está separando, né, como eu disse, o que é relevante do que não é relevante. Nós estamos tendo a oportunidade de purificar a nossa forma de pensar, né? É isso que está acontecendo. Então, no versículo 9, 10, 11 e 12, ele fala sobre ser justificado pelo Espírito através de Cristo, né? O sacrifício de Cristo e a atuação do Espírito é o que nos justifica, é o que nos transforma, é o que nos coloca nesse processo de transformação de mente, de coração, de tudo, né? Então, no versículo 13, ele fala que a carne é a morte, né? Quem escolhe viver segundo a carne, segundo seus desejos, escolhe morrer. Mas, se pelo Espírito, se nossos espíritos nossos atos são guiados pelo Espírito, as nossas atitudes são direcionadas, inspiradas pelo Espírito, né? Aí sim, nós rompemos com a carne e entramos num ciclo positivo de viver pelo Espírito de Deus. Né? Então nós estamos caminhando para o final, para até onde eu programei. Então no versículo 14 fala assim, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se eu fizesse essa pergunta no começo disso para você, quem aqui é filho de Deus? Eu tenho certeza que todo mundo levantaria a mão. Todo mundo. Mas leia com muita calma. Se você, mas não li todo, por favor, leia o versículo 14 com muita calma, com muita seriedade, de forma bem pausada para toda a sua família. Olha só, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, você é guiado pelo Espírito. É uma condicional. Olha, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amados, quando eu li esse versículo, eu falei, Senhor, tenha misericórdia. Porque, amados, eu ainda não me sinto 100% em todos os meus dias, em todos os momentos, em todas as atitudes, sendo guiados pelo Espírito. Mas eu preciso, é uma necessidade. Nos dias de hoje, amados, nós não temos escolhas. Necessitamos ser guiados pelo Espírito. Precisamos ver o Espírito nos guiando, nos inspirando em todos os momentos, amados. Mais do que nunca precisamos de sabedoria, precisamos de discernimento. Amados, mais do que nunca precisamos dos dons do Espírito. Precisamos dos dons de cura, de palavra de sabedoria, de discernimento, de profecia, de visão, de sonhos. Amados, precisamos
ver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. A igreja necessita nos dias de hoje. Por isso que eu acredito muito no temor do Senhor. Eu digo para você que eu acredito muito que estamos nos princípios de dores. Isso tudo vai peneirar, vai separar aqueles que vão viver a profecia de Joel. Aqueles que decidirem viver esse alinhamento, e eu me incluo nisso, vão poder ser velhos que têm sonhos, vão poder ser os jovens que vão ter as visões, entende? Mas você pode olhar a história de Israel. Antes de um grande avivamento sempre vem um momento de grande contrição, de grande necessidade, porque a necessidade nos força a olharmos e a dependermos de Deus, olharmos para o alto, de onde vem o nosso socorro, e dependermos de Deus. E é isso que nós como igreja estávamos precisando. Entendermos que só temos uma escolha, depender de Deus. Então a gente escolhe agora. Eu espero que todos nós venhamos escolher agora depender de Deus e possamos entregar e ser essa geração. Ser essa geração do último tempo, precursora, aquela que vai preparar a vinda do Messias, a segunda vinda de Jesus. Talvez você pode estar ouvindo assim, amados, desculpa, mas eu acho que você está exagerando. Amém, amados, eu respeito a sua opinião, né? Se a gente estivesse na igreja, vocês poderiam interagir melhor comigo, mas assim, eu não posso ser omisso naquilo que é a minha leitura, entende? Porque eu vejo que a igreja padece também por falta de profecia no aspecto de direcionamento, aquele que lê a estação e dá uma direção para a igreja. Então, igreja, não é mais sobre deixar de pecar. Não é mais sobre só isso. Não é sobre você deixar aqueles errozinhos, aqueles pecados, né, de estimação. O que nós estamos falando é sobre amar a Deus acima de todas as coisas. Amados, agora é literal. Você vai amar a Deus acima de todas as coisas? Acima do seu emprego, acima da sua fome, acima da sua necessidade. É isso que está batendo na nossa porta, entende? Você vai decidir passar o sangue do Cordeiro no umbral da sua porta e entregar a sua casa para Cristo? É isso que nós estamos falando. É sobre qual é a versão, qual é o modelo de mim, que vai sair dessa crise, que vai sair dessa pandemia, né? Amados, que saímos daqui uma igreja que aprendeu a se aproximar de Deus no sofrimento. E aí, se assim for necessário, na terça-feira que vem, a gente continua Romanos 8, até chegarmos no versículo 35 e podermos entender o que Deus quer falar conosco, para estarmos preparados para ler o versículo 35. E aí eu vou ler, para encerrar novamente, o versículo 35, que diz assim: a luz do flash está me cegando. Você lê em casa o versículo 35, porque eu estou olhando para a lente, para a câmera, e o flash está me cegando. Então você lê o 35 com calma agora, com a sua família, e olhe um para o olho do outro e pergunte assim: será que nós temos estrutura para sentir fome, para ser perseguido, para ficar nu, para padecer por amor a Deus? Entende? Estamos dispostos a passar por isso? Estamos dispostos a ir até mesmo ao vale da sombra da morte, confiar que Deus estará conosco? Então a minha oração agora é que o Espírito Santo de Deus faça a obra, termine a obra, complete a obra que for necessária na minha vida e na sua vida, para que nós possamos entender o que Deus está falando conosco. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Deus te abençoe. Obrigado por me ouvir, pela paciência aí mais uma vez. Amém.